Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos no terceiro domingo do tempo da Quaresma. Sejam todos bem acolhidos, também os irmãos que nos acompanham pelas redes sociais da paróquia. Nós hoje percebemos uma grande temática que perpassa todas as leituras de hoje, que é a temática dos mandamentos de Deus, da morada de Deus em meio ao homem, em meio ao ser humano. Hoje nós ouvimos esse relato do Evangelho de João, a expulsão dos cambistas e dos vendedores do templo, também chamado como a passagem da purificação do templo. Estava próxima a Páscoa, lembrando que neste ano em que se deu todo esse relato, ainda não é o ano da condenação de Jesus, é um ano anterior. Jesus, como todo bom judeu, iria a Jerusalém durante a festa da Páscoa, para cumprir a lei judaica, né? Os judeus, na ocasião da festa da Páscoa, ofereciam sacrifícios como mandava o Antigo Testamento. Aliás, existem diversos tipos de sacrifícios que eram ofertados no templo, né? O mais recorrente eram os sacrifícios chamados sacrifícios expiatórios, né? No que consistia o sacrifício expiatório? A pessoa ritualmente como que transferisse suas culpas e seus pecados para um animal, e a pessoa levava esse animal até o templo e o sacerdote sacrificava o animal, matando aquela vítima expiatória. Estava também sendo morto, aliás, estavam sendo mortos os pecados daquela pessoa junto da vítima, né? Sacrifício expiatório, daí vem aquela expressão, né? Bode expiatório, que a gente tanto conhece. Haviam também os sacrifícios pacíficos. Os sacrifícios pacíficos, existiam vários tipos de sacrifícios pacíficos. Se você quer estudar um pouquinho a tradição judaica, depois procura lá no pai Google, tipos de sacrifícios judaicos, tem um monte lá, né? Dentre eles tinham as oblações, né? As pessoas, dentre os sacrifícios pacíficos, tinham as chamadas primícias. As pessoas ofereciam animais e também frutos. A primeira parte de cada colheita era levada. Esses sacrifícios pacíficos eram um sacrifício de gratidão a Deus e também um pedido por alguma coisa, uma intenção qualquer. Ofereciam um sacrifício como que um sinal do pedido que entregavam a Deus. Os sacrifícios pacíficos, os sacerdotes ofertavam, e aqueles animais ofertados, eles consumiam metade do animal e ofereciam a outra metade a Deus por meio, queimavam o animal, né? E existia o sacrifício, o maior de todos, que era o chamado holocausto, né? Nós já devíamos escutar essa palavra do grego, né? Aliás, do hebraico, perdão, holos, significa queimar, né? E aí, o holocausto era, o animal era queimado inteiro, tanto holos, kaustos, né? Queimar inteiro, como um rito de adoração a Deus. Em adoração a Deus, nós entregamos tudo que nós somos e consumimos para Deus. Jesus também ia cumprir o preceito. Ora, se a gente analisar bem, Jesus não precisa oferecer sacrifício expiatório, porque ele não tem pecados. Jesus não precisa oferecer sacrifícios, os sacrifícios oblativos, né? Porque ele não precisa pedir nada a Deus, nem agradecer nada a Deus, porque ele é Deus. E Jesus não precisa adorar ao Pai, porque ele é Deus. Ele, junto do Pai, é digno de adoração. Mas ele vai cumprir a lei, uma obediência à sua religião, né? E quando ele chega lá no templo de Jerusalém, o templo, não sei se vocês sabem, mas existiram 2 templos de Jerusalém. O primeiro foi construído por Salomão, conforme nós acompanhamos no Antigo Testamento.
Depois esse templo, a Babilônia, quando invade o povo de Judá, a Babilônia vai destruir o templo, leva o povo escravo, e depois de anos escravo, o povo volta. Quando o povo volta para Jerusalém, está tudo destruído, eles reconstroem o templo. A reconstrução do templo se deu mais ou menos no século V antes de Jesus, né? Como você lê a Bíblia todos os dias nesse tempo da quaresma, o padre vai dar uma dica de leitura. Leiam o texto de Esdras e de Neemias. São dois textos que mostram a reconstrução do templo, né? E é este templo de 5 séculos antes de Cristo, é neste templo que se passa tudo isso que nós ouvimos no Evangelho de hoje. É claro que na época de Jesus, o rei Herodes já tinha feito sabe quando a gente vai ter uma construção e a gente faz o esticadinho, né? Vai esticando, né? Em vez de destruir tudo e construir de novo, não, vai esticando, né? O rei Herodes tinha feito já um esticadinho no templo de Jerusalém para deixá-lo mais suntuoso do que já era, né? E também para o seu prestígio próprio, né? E nessa parte que se chamava átrio, ela era destinada para as pessoas que não eram judeus. Quem não era judeu não podia entrar no templo, então tinha que ficar nessa parte. Acontece que com o passar do tempo, nessa parte, os cambistas e os vendedores de animais começaram a ocupar a parte dos pagãos. Jesus, ele chega lá neste ano para a festa da Páscoa, e ele começa a observar a confusão, o tumulto, né? A turma comprando animal, vendendo animal, trocando moeda nos câmbios, e os cambistas que roubavam as pessoas menos instruídas e mais pobres, uma confusão total. Padre, mas por que vendia bicho lá no templo de Jerusalém, né? Porque todo mundo tinha de levar um sacrifício, só que nem todo mundo morava ali em Jerusalém, tinha gente que vinha de longe. Imagine nós, né, que moramos aqui em Itu, temos de oferecer um sacrifício uma vez por ano no centro, né, do culto diocesano, que é a catedral. Onde fica a nossa catedral? Em Jundiaí. Imagine você com uma vaca no seu carro para ir lá na catedral. Ai, padre, não vai dar muito certo, né? Pois é. Então eles eles não levavam animais, eles compravam na hora, né? Quais tipos de animais tinham lá? Diversos tipos, né? Os mais ricos ofereciam cordeiros, ao ponto de chegar nos mais pobres, que não tinham muito dinheiro, que eram pobres mesmo, ofereciam rolinhas, pombinhas, né? Aliás, até hoje cordeiro é caro, né? Pois bem, e Jesus vê esse compra e venda de bicho, uma confusão, devia ser uma sujeira só dentro do templo. Embora não era no interior, na nave central do templo, mas ainda estava dentro do perímetro do templo, né? Também tinha as mesas dos cambistas. A gente sempre tem que se perguntar o que é isso e para que serve no Evangelho, né? Por que tinha cambista lá, né? Nesse mesmo lugar no templo? Porque não podiam dar ofertas na moeda vigente. Porque para o judeu aquela moeda, não sei se vocês sabem, mas toda essa jurisdição da Palestina era do Império Romano. E a moeda corrente do Império Romano era a moeda romana, nela vinha a efígie do imperador, e para os romanos o imperador era Deus. Imagine uma moeda ofertada com a face de um Deus romano, sendo ofertada num templo de Jerusalém, sendo que Deus é eterno e intocável. Para o judeu era uma profanação. Então tinham os cambistas lá, a pessoa, para fazer as suas ofertas, elas tinham que passar naquelas mesas, trocar a moeda romana com uma moeda de circulação própria do templo. Aí acontecia a corrupção, né? Os mais instruídos chegavam, era uma moeda romana para uma moeda do templo. Os menos instruídos, era uma moeda do templo por não sei quantas romanas, 10, 20, 50. Então havia corrupção. E Jesus, que era zoiudo, né? Ele chegou lá e viu tudo isso acontecendo. De repente,
ele é tomado por uma chamada ira santa, né? Mas padre, existe ira santa? Existe. Na verdade, tudo que é pecado se torna pecado porque parte do objetivo errado. A ira com a qual Jesus foi tomado, ela partiu de uma indignação, de uma injustiça. Então não é pecado, né? Jesus, ele faz um chicote, não sabemos com que material e de onde ele pegou, e começa a dar na traseira de tudo quanto é gente que estava lá, e até os bichos devem ter levado a reada, né? Sai todo mundo do templo correndo. Ele destrói as mesas dos cambistas, as moedas caem para o chão, os bichos saem para longe. E aí, o que acontece? As pessoas ficam bravas, né? Olha o que perguntam a Jesus, né? Eu pergunto para Jesus: por que você está fazendo isso, né? Que sinal nos mostra para agir assim? Ou seja, quem é você para fazer isso? E aí Jesus diz assim: destruí esse templo e eu reconstruirei em 3 dias. Eles não entenderam nada, né? Mas Jesus no fundo estava dizendo o quê? Vocês vão fazer com o meu corpo o que vocês estão fazendo com o templo de Jerusalém, destruindo, mas eu reconstruirei o meu corpo. Jesus estava falando do corpo dele. Aqui Jesus inaugura um novo modo de prestar culto a Deus, que não basta e não se limita somente ao culto prestado no templo de pedra, mas agora Jesus está mostrando aqui que Ele é Deus. Ele é Deus, o seu corpo é o templo supremo de Deus, né? Por isso que no prólogo do Evangelho de João, vocês conhecem aquela frase, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. É o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Mas na verdade é traduzido errado esse texto, né? O texto correto e bem traduzido é: o verbo se fez carne e armou a sua tenda entre nós. Esse é o texto literalmente do grego, né? A gente fala habitou, né? Então ele armou a sua casa. Mas o que é a casa de Deus então? Que confusão! É o templo de pedra de Jerusalém, grandoso, né, majestoso? Jesus está dizendo: não, é o meu corpo. Meu corpo é o templo perfeito, onde o Pai habita. Onde o Pai habita. E aqui Jesus está inaugurando a religião do Espírito da verdade, como nós ouvimos, né, no episódio de Nicodemos, né, onde se adora não mais com sacrifícios, com holocaustos, mas em espírito e em verdade, diante do corpo do Senhor. Por isso que a igreja, no centro do seu culto, ela tem como centro o santíssimo corpo e sangue de Cristo, que é o templo perfeito por excelência. E quando nós nos tornamos igreja, e assim nós nos aproximamos do corpo santo de Cristo, nós também nos tornamos, a partir de Cristo, filhos adotivos de Deus, ou seja, santuário de Deus, né? Então eu e você, né, pela participação na pessoa de Cristo, no corpo de Cristo, nós também nos tornamos morada de Deus. Olha a responsabilidade que nós temos. O que nós somos, no fundo, passa a não ser mais nosso, né? Você já deve ter escutado aquele discurso feminista, né? Meu corpo, minhas regras. Não deve ter escutado? Aí pergunta para a feminista: então que dia que você criou o seu corpo? Porque o dono de alguma coisa é quem cria, e não quem administra. Qual foi o dia que você criou o seu corpo? E mostra a receita, como cria, que eu não sei. Aí a pessoa vai olhar assim. Ora, o proprietário de algo é aquele que constrói, e quem teceu tudo o que somos, não fomos nós, foi Deus. Por isso nós pertencemos a Deus e não a nós mesmos.
né? Nós pertencemos a Deus. Ora, o Senhor é um grande arquiteto que constrói muitos templos e muitos santuários. E Ele, a construir algo, Ele é quem apresenta o projeto. Tem algum arquiteto aqui, né? Não sei se tem algum arquiteto, engenheiro aqui, deve ter, né? Ora, se tiver, você já deve ter feito um projeto de alguma casa. E quando a casa está pronta, você chega diante dela e você diz assim: foi eu quem construí, né? Foi eu quem construí. Você sabe a estrutura, você sabe como funciona, você sabe para que serve cada coisa naquela casa, que você quem fez. Ora, quem dita as regras do santuário é quem construiu. Por isso todo o universo e toda a criação, ela é submissa à lei de Deus, porque foi Ele quem fez, né? Não sei se vocês escutaram, eu não vou falar o nome da artista, vai que, né? Mas esses tempos atrás, uma artista disse que, publicamente, né? A Bíblia está muito obsoleta, nós precisamos reescrever a Bíblia, isso aí já é passado. Ora, o salmo que nós ouvimos hoje diz o seguinte: a lei do Senhor Deus é perfeita, né? Ora, se você tem alguma coisa que é perfeito, tem necessidade de mudar o que é perfeito? Não. Aliás, quando você encontrou o seu bem-amado, a sua bem-amada naquela época, né, da paixão, você falou: nossa, como que ela é perfeita, né? Só foi casar, você falou: ixi, enganei, né? Ora, ela é perfeita, não tem defeitos. Nós encontramos fragilidade, caducidade em tudo, mas em Deus não há imperfeição. Por isso que o Salmo vai dizer assim: os preceitos do Senhor são precisos. O que é certo, o que não é, não é. O que é de Deus, o que não é, não é. São precisos, e o Salmo diz: são imutáveis para sempre. Está no Salmo de hoje, né? Ora, então a gente pode concluir o quê? O que era pecado outrora, continua sendo, e vai ser até o fim, porque Deus não mudou a arquitetura da criação e o projeto dele, né? Então não é Deus quem tem que adaptar o seu projeto a nós, somos nós que temos que nos ir lapidando, porque nós temos muita dissonância com o projeto de Deus, todos nós, as nossas paixões, as nossas inclinações, nós que temos de olhar para o que vem de Deus e falar: eu preciso mudar em mim isso, e não mudar o Evangelho, né? Quem gosta de ler, pega como uma meta quaresmal, o Catecismo da Igreja Católica, ele tem a terceira parte do Catecismo, tem um estudo belíssimo dos mandamentos da Igreja. O Catecismo da Igreja Católica, sabe aquele livro amarelo que todo católico devia ter em casa, igual a Bíblia, né? Tem 4 partes, a terceira são os mandamentos. Leia nessa quaresma. Aí, padre, não tenho, então compra, larga a mão de ser pão duro, é baratinho. Se não quer comprar, na internet tem, digita lá no Google, Catecismo da Igreja Católica, tem lá. Leia a terceira parte, são os mandamentos. Hoje nós ouvimos aqui na leitura do Êxodo, né? Este é o capítulo 20 do livro do Êxodo, né? Deus, ele vai fazer ele vai mostrar o seu projeto para o ser humano e para a criação, que são as leis, né? Esse é o capítulo 20, é o chamado Código da Aliança. No capítulo 24, o povo de Israel vai aceitar o projeto de Deus e eles vão selar a aliança, e a aliança é selada por meio do sacrifício de um animal. Nós ouvimos isso. Depois leia em casa o capítulo 24 de Êxodo. E hoje nós ouvimos esse capítulo 20, 17 versículos nós ouvimos. É Deus mostrando o que nós conhecemos como decálogo, os 10 mandamentos. É claro que quando a gente vai na catequese, as catequistas, né? Você que tem cabelo branco, você lembra da sua catequista ainda? Os 10 mandamentos, né? Tem que decorar, né? O primeiro:
Amar a Deus sobre todas as coisas. Ai, padre, não pergunta mais do segundo em diante que eu já esqueci. Pois é, né? Está aqui no texto bíblico. É claro que na catequese a gente vai resumir e elencar, para ficar mais fácil. São 10. Mas o texto que nós ouvimos hoje, longo na primeira leitura, é Deus falando os 10 mandamentos. E o tempo da quaresma é um tempo propício para a gente fazer o que Jesus fez no evangelho de hoje. Ver o que não está no lugar devido em nós e tirar fora. É como Jesus gritasse para mim e para você, né? Tirai isto daqui, como ele gritou com os cambistas. O que em nós precisa ser tirado? Olha, minha gente, todos nós temos algo a ser edificado e amadurecido. Se você falar assim, eu já sou o São Irmão perfeito, eu falei, nossa, eu já podia subir aos céus junto com a Virgem Maria. Não, tem alguma coisa que precisa ser transformado na relação de você com você mesmo, na sua relação conjugal. O que não é legal? O que precisa ser refletido, esforçado para mudar? Né? Na sua relação paterno ou materno filial, como mãe, como pai, no seu relacionamento como filho. Às vezes você como filho não cumpre o mandamento que está no decálogo, honrar pai e mãe. Palavras de desobediência, malcriação, palavras de enfrentamento, de teimosia, descumprimento do mandamento do honrar pai e mãe. Ora, é tempo de nós refletirmos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ai, padre, eu já amo a Deus sobre todas as coisas. Tá bom, vamos para mais um mandamento para avaliar isso. Guardar o sábado, que para nós, em tradição cristã, é o... Ai, padre, eu faltei da missa. Pois é, você colocou algum ídolo no lugar de Deus, porque aquele tempo do seu domingo, do seu fim de semana era de Deus e você colocou outra coisa. E se você colocou outra coisa é porque aquilo você colocou como mais importante do que Deus na sua existência. O que é? Ai, padre, um churrasquinho, de vez em quando é bom. Pois é, tirou Deus e pôs o churrasquinho, né? Ai, padre, uma praia. Tá bom, na praia tem igreja, não tem desculpa. Ai, padre, fiquei dormindo até mais tarde. Tá bom, a sua preguiça, o seu Deus, e não o Deus eterno, o Deus dos exércitos, né? E aí tem os outros mandamentos para a gente refletir também. O que precisamos mudar? Não cometerás adultério. Ai, padre, eu sou fiel, nunca traí minha esposa, mas trai com o olhar. Comete adultério em grau inferior, mas comete, né? Não levantar falso testemunho. Ai, padre, eu não minto. Padre, só de vez em quando uma mentirinha, mas tem uma explicação. Olha, para todo pecado a gente tem explicação, porque ninguém comete pecado, né? Aliás, o pecado ele não é grave se não tiver intenção e explicação. Se tem explicação é porque foi grave, né? Não cobiçar a mulher do próximo. Eu não sei por que o escritor do Êxodo também não põe o homem da próxima, né? Mas devia pôr, porque também está dentro, viu, minha gente, né? E não somente a mulher ou o homem que não lhe pertence, mas também os bens, aquilo que é matéria, que também não é seu. No fundo aqui é o pecado da inveja. Sexta-feira passada, agora, né, anteontem, na missa da noite, eu falava sobre o pecado da inveja, porque a leitura primeira era a leitura de José do Egito, cujos irmãos passaram a ter inveja dele. É um pecado que muita gente não confessa. Aliás, poucas vezes eu escutei alguém confessando esse pecado. Poucas vezes. Mas é um dos pecados mais graves. É o pecado mais grave que existe depois da soberba, né? A maioria das pessoas confessam pecados desinentes da luxúria. Só que não foi a luxúria que condenou o demônio, o diabo e os anjos, a terça parte dos anjos, ao inferno. Não foi a luxúria, foi a soberba e a inveja, e ninguém confessa. Ora, se a inveja destrói um anjo, o maior ser criado por Deus, e o conduz ao inferno, imagine o que ela não faz no nosso coração.
e no coração da pessoa a quem nós invejamos. Ai, padre, não tem inveja. Sintomas da inveja: murmuração, né? Desânimo, pode ser sintoma, né? Sintoma. Ai, padre, o que é sintoma? Sintoma pode ser que seja ou não, né? Quando você tem febre, por exemplo, pode ser Covid, pode ser dengue, pode ser chikungunya, pode ser malária. O que você quer? Qual que você gosta mais? Ai, padre, nenhum. Então vai confessar o seu pecado se você não gosta de nenhum, né? Inveja, né? Outra coisa que é sintoma de inveja, o pecado grave, quando você tem implicância com alguém. Você tem implicância com alguém? Não precisa responder. Aquela pessoa tem alguma virtude que carece em você, e você implica com a pessoa por causa disso. Inveja. Começa a refletir, né? Começa a refletir. Então a gente vai vendo que o decálogo, né? Vocês conseguem perceber que não é fácil viver os mandamentos? Consegue perceber? Pois é. É por isso que Deus nos entregou um sacrifício perfeito, que nos ajuda a cumprir os mandamentos, não mais por nossos esforços, porque a gente não consegue fazer nada, minha gente, que é Cristo. Ele é o cumpridor do mandamento do Pai. Por isso que nós comungamos a Cristo. Quando nós recebemos Cristo, nós nos tornamos um com Ele. Agora sim, Ele cumpre a vontade de Deus em nós, e não nós mesmos. Não nós mesmos. Ele cumpre. E nós oferecemos esse sacrifício. Padre, esse sacrifício que a gente oferece toda missa nesse altar, né? É um sacrifício expiatório, é um sacrifício oblativo, uma oblação, né? Ou é um sacrifício de holocausto? É um sacrifício que resume todos os outros, porque ao mesmo tempo que ele apaga pecados, ele também é um sacrifício de adoração, ele também é um sacrifício de pedido de súplica a Deus. Por isso, quando nós nos aproximamos da missa, nós não precisamos oferecer tantas coisas, só um sacrifício perfeito basta: Jesus. Por isso, é um momento de nós olharmos para nós e falarmos: eu preciso mudar isso, pedir perdão. É um momento de nós louvarmos a Deus: Senhor, obrigado por tal coisa na minha vida, por tal coisa. É um momento de também adorarmos a Deus: Senhor, adorado seja o teu nome. Esse sacrifício cumpre todos os outros, supre todos os outros. Que Deus nos ajude a participar bem disso que nós celebramos hoje, né? E para terminar, essa leitura que nós ouvimos, a segunda leitura, né? Paulo está falando assim: os judeus pedem sinais milagrosos, os judeus vivem uma religião para obter milagres. Aliás, a gente podia até mudar o texto aqui, escrever não só judeus, mas como muitas religiões por aí, que vão buscar a Deus como se Deus fosse um garçom. Você já deve ter ouvido e conhecido algumas. Os judeus pedem milagres, os gregos pedem conhecimento, sabedoria, intelecção. Nós cristãos não pedimos e não queremos nenhuma coisa nem outra. Nós pregamos o Cristo crucificado. Quando algum protestante questionar o crucifixo que você tem no peito, mande ele pegar a Bíblia dele em 1 Coríntios capítulo 1, que está escrito que o cristianismo prega Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, e se pudéssemos mexer na Bíblia, colocaríamos protestantes também, e insensatez para os gregos. É isso que nós pregamos, por isso que o nosso sinal é aquilo que nós celebramos, e é o que é realizado nesse altar: Cristo crucificado. Para cumprir o que nós não conseguimos cumprir, Ele chega ao ponto de se entregar em nosso benefício. Por isso, minha gente, hoje reflitamos: eu sou o templo de Deus, você também é. O que precisa ser tirado de nós, nas nossas escolhas, posturas, ações? O que precisa ser mudado? Esse é o tempo da quaresma, e é o apelo que Deus nos faz. Força e coragem, assim seja. Amém. Num instante de silêncio,
Coloquemos a palavra de hoje no nosso coração, no seu templo, na sua existência, na sua história, o que precisa ser limpo, transformado.